Agora nós vamos resolver a questão 2 da mesma lista, tá? É um circuito um pouquinho mais completo, né? Aliás, o problema é um pouco mais completo, pede mais itens. E não é dos circuitos mais difíceis esse aqui é um circuito relativamente fácil, tá? Inclusive dá para se fazer várias coisas já ao mesmo tempo deste mesmo circuito, tá? Então pede que o cálculo da resistência equivalente, a corrente total e a potência total do circuito, tá? Então a primeira coisa, pessoal, nós temos que dar uma olhada no circuito, né? Nós não saímos fazendo esses circuitos sem dar uma bela olhada neles, né? Para que a gente consiga identificar elementos do circuito. Então a primeira coisa que a gente consegue enxergar, assim de cara, é que este R1 e este R2 estão em série, tá? Entre eles. Mesma coisa para R3 e R4, entre eles também estão em série. E o R5 e o R6 também estão em série, tá? Isso já nos facilita bastante boa parte da resolução. Bom, o R1 está em paralelo com o R3? Diretamente não, pessoal. O conjunto R1 R2 está em paralelo com o conjunto R3 e R4. Então temos que resolver primeiro R1 e 2 série, R3 e 4 série também. Já o R5, 6, só o R5 não está em paralelo com o R7 e só o R6 também não está em paralelo com o R7. O conjunto R5, 6, né, 5 e 6, está em paralelo com o R7. Então aqui continua valendo aquela mesma regra, né? Para que estejam em paralelo, os inícios dos resistores têm que estar interligados entre si, bem como os finais deles entre si. Então vejam bem, o R1 e o R3 têm seus inícios interligados entre eles, né? Mas os finais não. Então não estão em paralelo, tá? Diretamente. Então primeiro temos que resolver esses conjuntos série ali, né? Então vamos lá. Primeiro vamos começar pelo R1 e 2, tá? R1, 2 é R1 mais R2, que valem 12 e 28. 12 e 28. Isso aqui vai dar uma resistência de 40 ohms, tá? Agora o conjunto R3 e R4. R3 é 23, R4 37. Então, R3, 4, R3 mais R4 igual a 23 mais 37. Só conferir lá se eu peguei os valores certos. 23 e 37. Aqui. 23 mais 37 dá 60 ohms. E por último, faltou aquele conjunto R5 e 6. Tá? Então, R5, 6 igual a R5 mais R6, que dá 20 mais 5. 20 mais 5, que dá 25 ohms, tá? Então vejam bem, esse retângulo de cima R1, 2, agora ele está em paralelo com o R3, 4. Quem quiser redesenhar, pode fazer aí, tá?
E esse conjunto R56 está em paralelo com R7, tá? O R8 nós nem falamos dele ainda, né? Nem falamos do R8 ainda. Então vamos resolver esses dois conjuntos paralelos primeiro. Então deixa eu só fazer uma demarcação aqui. Vou fazer uma demarcação em verde agora, fazer uma cor diferente. Tá, este conjunto nós vamos resolver, mas depois este conjunto aqui. Então vamos lá. Opa. Então, R1, 2, 3, 4 é um paralelo. Então é um paralelo entre R1, 2, 3, 4, R1, 2 mais R3, 4. Então vai ficar 24. Opa, desculpa. 40 vezes 60 dividido por 40 mais 60. Isso vai dar 24 ohms. Já o outro conjunto, pessoal, vai ser um paralelo de 25, né? Então vamos reescrever aqui. Vai ser o R567, que é R56 vezes R7 dividido por R56 vezes mais R7. Então vai ser 25 vezes 100 dividido por 25 mais 100. Então vai ficar 25 vezes 100, que vai dar 20 ohms, tá? Resultado final desse conjunto. Certo, pessoal? Opa. Então aqui, ó, o que a gente consegue enxergar, talvez redesenhando o circuito fique melhor, tá, pessoal? Então vou dar uma redesenhada no circuito aí. Então aqui, pessoal, agora temos o circuito redesenhado, tá? E aí o que a gente consegue perceber é que, substituindo a parte de cima do circuito, os retângulos, né, que nós tínhamos antes, né, como se fosse um resistor só, os retângulos verdes, nós obtemos então agora um circuito série, tá? Puramente série. Então o R12334 está em série com o R567, que está em série com o R8. Então vejamos, a gente vê assim que deixou aquele R8 por final, né? E ele estava realmente em série com todo o circuito. Para a gente saber se o circuito está, um resistor, às vezes sozinho está em série com todo o circuito, a gente tem que olhar para a corrente da fonte, se ela está entrando ou saindo por esse resistor. No caso aqui a corrente toda sai volta para a fonte, né? Por esse resistor R8, ela sai do aqui da fonte, né? Passa então por esse conjunto do R13234 e aqui está retornando, então passando pelo R8. Então vamos resolver agora esse circuito, né? E a gente já vai obter a resistência equivalente. Então a R equivalente desse circuito é R1234 mais R567 mais R8. Então, R equivalente igual a 24 mais 20 mais 6.
24 mais 6 dá 30, mais 20 dá 50 ohms. Tá aqui nossa resistência equivalente, tá, pessoal? Aí ainda pede nesse circuito, né, para esse circuito, corrente total e, né, pelo problema aqui em cima, pede a corrente total e a potência total, tá? Então a corrente total é U sobre R equivalente, que é igual a 100 dividido por 50 ohms. Isso vai dar uma corrente de 2 amperes. E já a potência total, potência é tensão vezes corrente, né? Tensão vezes corrente total. Então a potência total é U vezes I total, que vai valer então 100 volts vezes 2 amperes. Potência total igual a 200 watts. Tá, pessoal? Então aí está a resolução da nossa questão 2 da lista de circuitos mistos, tá? A primeira lista de circuitos mistos. Tá bom, pessoal?